E aí, galera, tudo tranquilo? Esse livro que parece simples à primeira vista esconde uma das jornadas mais emocionantes da literatura fantástica. Estou aqui com O Hobbit, do J.R.R. Tolkien, um livro que parece infantil, mas carrega muitos símbolos profundos sobre medo, coragem, transformação. E por isso que O Hobbit ele é perfeito para você começar na fantasia. Esse livro vai narrar a história de um hobbit que é um sujeito que gosta de conforto, ele é um homem muito caseiro, e como que esse cara que é muito caseiro vai acabar se tornando, vamos dizer, um herói e vai passar por uma jornada épica e até mesmo ir de encontro com um dragão. Sinceramente, esse é o meu capítulo favorito do livro, que é quando a gente vê, né, a conversa do Bilbo com o Smaug. E só nessa conversa, sem dar muito spoiler, a gente já tem o que é o meu simbolismo, talvez o favorito desse livro, que é quando o Bilbo ele encontra o dragão, o Smaug, ele fala pra ele que ele é aquele que entrou na água e saiu dela com vida de novo. Ou seja, isso é uma clara alusão ao batismo. Esse é o primeiro simbolismo que eu percebi nesse livro, que eu achei muito bom. Inclusive, o que eu tô mostrando aqui no vídeo é uma edição em inglês do Hobbit, né? Essa versão que tem essa contracapa que eu acho muito bonita. E o livro é esse preto com a folha veludada. O Hobbit, como ele é um livro mais simples, vamos dizer assim, ele é excelente para quem está começando a aprender inglês. Eu comprei ele com esse propósito, né, para ser como um livro fácil de se ler em inglês. Eu vou deixar aí no comentário fixado ou na descrição um link para compra desse livro, se você também tiver interesse em comprar. Talvez eu também vou fazer um vídeo falando sobre usar livros para aprender inglês. Continuando a história, nós vemos que logo no começo o Bilbo, que está vivendo sua vida tranquila, é incomodado pelo mago, que no caso é o Gandalf, né? Que ele vai na casa dele chamar ele pra uma jornada. E aí a gente tem o que é uma das cenas mais engraçadas. Eu ainda não vi o filme, mas eu consigo imaginar que no filme isso deve ter ficado bem engraçado. Que é um monte de anão entrando na casa do Bilbo, usando os talheres dele, usando a comida dele e tirando o cara do sério, né? Eu não sei como que o Bilbo não ficou maluco com tudo isso. Então, desde o princípio, né? Isso também é muito legal de ver como que a jornada vai afetar a vida do Bilbo. Porque no começo ele é muito apegado às coisas dele, então os anões vão lá, usam os talheres de prata dele, e ele fica maluco com tudo isso, né? E no final da história a gente vê, vamos dizer, uma mudança de postura a respeito disso, né? Do apego aos bens materiais. Fora que durante toda essa jornada a gente consegue ver, né, o crescimento da amizade com o Bilbo junto com os anões, a representação de batalhas do Bilbo sendo perseguido por uma aranha, né, que o Tolkien ele tinha medo de aranhas, então ele usou a aranha como um símbolo para retratar algo maligno. E a gente vê muitas coisas, muitos elementos fantásticos, né, que o Tolkien brilhantemente incentivou, né, toda a cultura da fantasia que a gente tem hoje em dia. Vale muito a pena você ler esse livro com os olhos abertos, não só para ver a história, mas também para absorver os elementos que eles têm escondido dentro dele. O Hobbit ele também é um prelúdio ao Senhor dos Anéis. Um prelúdio significa algo que antecede, então a gente consegue ver ali, né, o que aconteceu antes da história do Senhor dos Anéis, né? O Bilbo ele, vamos dizer, ele é tio do Frodo, que é o protagonista, um dos protagonistas do Senhor dos Anéis. Se você tem interesse em ler o Senhor dos Anéis, é uma excelente escolha você ler o Hobbit antes de ler o Senhor dos Anéis, porque aí você vai estar preparado para se entrar nesse universo. E que mesmo assim é só a ponta do iceberg, né? Porque o universo que o Tolkien criou, ele é muito mais rico do que só o Senhor dos Anéis. Você encontra muito mais detalhes no Silmarillion e nos outros livros, né, da Terra-média. É realmente
Um mundo inteiro cheio de detalhes, cheio de histórias, personagens, cada um com a própria história, alguns com a própria língua, um elemento que vai ser explorado com a aparição dos elfos. E o que me chamou muita atenção nesse livro foi uma das coisas que eu mais gostei, é que ele é um romance, né, que tem essa estrutura de linha crescente, de curva crescente, mas mesmo sendo um livro pequeno, ele não tem só essa narrativa unificada de que começa de um jeito pequeno e aí a coisa vai ficando cada vez melhor. Não, dentro de cada capítulo, né, às vezes a cada 2, 3 capítulos, você tem essa estrutura de que a coisa vai ficando emocionante e aí você começa outro capítulo. E são várias histórias dentro de histórias, né, que é nada mais a narrativa da jornada do Bilbo até chegar na desolação do Smaug, né, na toca do Smaug. Isso eu achei muito legal, porque isso faz o livro te prender do começo ao fim. Você lê o primeiro capítulo e você já quer saber o que vai acontecer, você tem ali emoções, né, dá risadas, você gosta muito do que acontece. E aí começa outra história e isso se repete de novo. E aí, juntando todas essas histórias, a gente, fazendo um panorama, consegue enxergar essa narrativa unificada. Então, se você quer um livro que seja simples de ler, mas difícil de esquecer, O Hobbit é uma escolha certeira para você. E se você já leu, comenta aqui o que mais te marcou nesse livro. E se ainda não leu, talvez essa seja a sua próxima jornada. Deixa aí o seu like, se inscreve. Se você tiver interesse em comprar esse livro, eu vou estar deixando o link da Amazon, tanto da versão português quanto a inglês. Se você comprar pelo link, você ajuda bastante o canal e me ajuda a continuar trazendo mais livros pra cá. Pessoal, muito obrigado. Falou, falou, falou!